Boa tarde, senhores e senhoras. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará, e amparado pela portaria de número 140/2021, que regulamenta a realização de sessões de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Antônia Helena Teixeira Gomes, presidente dessa Câmara de Julgamento, declaro aberta a quarta sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, Fortaleza, 18 de fevereiro de 2022. Presentes os conselheiros que compõem essa Câmara, doutora Caroline Brito de Lima Azevedo, doutor Carlos Gondim, Rebouças Gondim, né? Doutor Diego de Andrade Trindade, doutor José Hernani Santos, doutora Lúcia de Fátima Dantas Muniz e doutor Micael Pinheiro de Oliveira. Presente o procurador do Estado, doutor André Gustavo Carreiro. Secretaria dos Trabalhos, a secretária Vládia Maria de Oliveira Alencar. Hoje não temos a leitura de resoluções e a ata da terceira sessão ordinária, ocorrida no dia 17 deste mês, foi encaminhada aos conselheiros para análise e apresentação de sugestão. Eu pergunto se há mais alguma alteração a ser feita na ata. Então, não tendo mais nenhuma sugestão de alteração, eu dou por aprovada a ata da terceira sessão ordinária da terceira Câmara de Julgamento. Passamos, então, à ordem do dia. Eu pergunto aos conselheiros, nós temos hoje os recursos de número 3004/2016, 3005/2016, 3006/2016, 3007/2016, todos da empresa que tem como recorrente a empresa Mais Sabor Indústria, Comércio e Refrigerantes. Eu pergunto aos senhores conselheiros se há possibilidade, o senhor procurador também, de esses processos serem julgados em bloco, em conjunto, porque, pelo que eu verifiquei, as infrações são as mesmas, os argumentos da parte, inclusive o resultado da perícia, todos são os mesmos argumentos. Conselheiros, podem ser relatados em conjunto ou preferem que sejam realmente, há alguma peculiaridade a ser discutida em algum processo que não seja possível discutir todos ao mesmo tempo? Senhor procurador, alguma objeção? Da nossa parte, não, presidente. Pode ser julgado e relatado em conjunto. Eu também, pelo que eu vi nos outros processos pelo WebDrive, eu acredito que são muito semelhantes. Na verdade, muito semelhantes. Distingue só os DAIs, né, e as notas. Exato. Então, eu vou passar para o conselheiro Carlos Gondim, que é o conselheiro que está indicado aqui para fazer o relato do processo do auto de infração 2016, 15174, dando seguimento ao auto de infração 2016, 15180, 15182 e 15186. O doutor Carlos Gondim fará o relato do primeiro auto de infração e os conselheiros ficam atentos para qualquer observação, acrescentar quando o doutor Carlos Gondim terminar o relato, ok? Passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Carlos Gondim. Uma boa tarde a todos e vou fazer uma leitura aqui do rascunho que eu fiz. Vou desligar um pouquinho a câmera para poder abrir o Word, viu? Com licença. Auto de infração 2016, 15174. Relatório do processo. A peça inaugural do processo versa sobre a falta de recolhimento do imposto de responsabilidade do contribuinte substituto que efetuou a retenção em operações com água mineral, cerveja, chope, extratos concentrado ou xarope. A empresa não efetuou o pagamento dos DAIs número 2016, 2300837718, dígito 14, e 2016, 250029.426, dígito 20, no prazo determinado pela portaria número 103/2016, referente à nota fiscal de intervalo 6 milhões, né, 090.580 a
6.900 a 176, do dia 11 de julho, configurando falta de recolhimento. O agente fiscal lança o ICMS do valor de 6.530,56 e multa no valor de 13.061,12. Em seguida, aponta como dispositivo infringido os artigos 473 e 474 do Decreto 24.569/97. E sugere como penalidade o artigo 123, inciso 1, a linha E, da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418, de 2003. Nas informações complementares, os autuantes, eles disseram que, em cumprimento à portaria 103, datada de 5/7/2016, do secretário da Fazenda, que determina o regime especial de fiscalização e controle junto à empresa Mais Sabor Indústria e Comércio de Refrigerantes, EIRELI, CGF 06-963-550, dígito 1, KNAI de fabricação de refrigerantes, fixando prazo especial e sumário para recolhimento do ICMS devido, que será apurado diariamente nos termos do artigo 96 da Lei nº 12.670/96, sob a forma de regime especial de caixa, no período de 11/7/2016 a 8/10/2016. E eles emitiram um termo de intimação, número 2016-103-79, datado de 13/7/2016. De acordo com o termo de intimação acima, o contribuinte ficou intimado a recolher no prazo de 24 horas, que no caso foi dia 14/7, o ICMS-ST, Código de Receita 1058, no valor de 5.704, e no Código de Receita 2020 do FECOP, o valor de R$ 826,36, referente às notas fiscais do intervalo de número 6.090.580 a 609.176, através dos DAIA 2016, 23, 008, 3718, dígito 14, e 2016, 25, 0029, 426, dígito 20, das notas fiscais emitidas no dia 11 de julho de 2016. A empresa não efetuou o pagamento dos DAIs no prazo determinado pela portaria, conforme consulta ao sistema Receita da Secretaria da Fazenda. A empresa entrou com defesa tempestiva, argumentando que tal medida deveria ter ocorrido pela expressa vinculação legal e devida fundamentação, fazendo-se necessário que a autoridade fazendária edite ato devidamente motivado. A portaria deveria relacionar o processo no qual resta comprovada a conduta que justificasse o regime especial de fiscalização, sob pena de caracterizar-se ilegal o ato, porquanto discriminou o defendente dos demais concorrentes, em afronta ao livre exercício e ao princípio da igualdade assegurado constitucionalmente, conforme entendimento da jurisprudência. O auto de infração está eivado de nulidade, pois que, desprovido de descrição clara e outros requisitos preconizados pela legislação tributária, fere de morte o artigo 142 do CTN, não assegurando direito de ampla defesa. A substituição prevista no parágrafo 7 do artigo 150 da Constituição Federal é inconstitucional, porque implica na abolição de direitos e garantias individuais do contribuinte, quais sejam legalidade, tipicidade tributária e capacidade contributiva. A antecipação do fato gerador ofende o princípio da estrita legalidade no seu consectário da tipicidade tributária, pois institui cobrança de tributo antes da configuração do fato jurídico tributário.
A bem da verdade, a empresa assumiu que não recolheu o ICMS-ST, bem como não se creditou do referido imposto, de sorte que ainda existe obrigação tributária e a conseguinte motivação da suspensão da inscrição estadual ao objeto de defesa. As multas aplicadas no patamar de 100% dos respectivos juros moratórios, não obstante amparada na forma legal, afrontam os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco, devendo ser reduzidos ao suportável pela capacidade contributiva, de forma a não caracterizar-se como cobrança maior. Em caso de entendimento contrário, se faz a elaboração de nova planilha contábil, expurgando a capitalização, reduzindo as multas e os juros incidentes sobre o valor principal. Diante do exposto, ele requer o afastamento do regime especial de fiscalização e recolhimento diferenciado de ICMS-ST, reconhecendo como ilegal o tratamento não isonômico praticado, bem como declare nulo o presente auto de infração. A julgadora monocrática foi pela procedência da autuação, conforme ementa as folhas 20 dos autos. ICMS, obrigação principal, descumprimento, falta de recolhimento, ação fiscal, denuncia que o contribuinte deixou de recolher o imposto devido por substituição tributária e adicional relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, FECOP, cuja infração foi detectada nos termos do artigo 473 e 474 do Decreto 24.569/97, para a qual foi imputada a penalidade disposta na Lei 12.670, artigo após ação fiscal sob regime especial de fiscalização e controle, exercida sob a autuada na forma do artigo 96 da Lei 12.670/96, por reiteradas práticas de descumprimento de obrigações tributárias, autuação procedente. Inconformado com a decisão singular, a interessada ingressou com recurso ordinário, acostado às folhas, a partir das folhas 48 e seguintes, com alguns argumentos, que no dia 11/7 foram emitidos 119 documentos fiscais, sendo que destes alguns foram cancelados e outros devolvidos, e que a fiscalização considerou no levantamento 28 notas fiscais canceladas e 7 notas fiscais devolvidas, que nos referidos documentos de arrecadação estadual constam o ICMS-ST destas notas fiscais, sendo inválida a cobrança do referido imposto. Ele relacionou as notas fiscais em uma tabela, as notas fiscais canceladas e devolvidas. E, por fim, ele solicita a nulidade do auto de infração. A Sala de Assessoria Processal Tributária, ela a princípio, ela solicitou a realização de uma diligência fiscal. No exame realizado durante os trabalhos periciais pela Sala de Perícia, o consultor ele solicitou para averiguar os argumentos apresentados pela representante legal da autuada. Como resultado dos exames periciais, constatou-se ainda que os documentos fiscais referenciados nas notas fiscais de evolução de mercadorias foram considerados na composição do crédito tributário, totalizando o valor de 2.602,29. Deve-se destacar que os documentos fiscais de evolução foram emitidos pelo próprio contribuinte após intimado a recolher o tributo, que ocorreu após o dia 13/7 de 2016. A Sala no retorno do processo para a CEAP, que é a Célula de Assessoria Processal Tributária, foi emitido um parecer que se manifestou pela modificação da decisão do julgador monocrático para parcial procedência,
sendo excluído as notas fiscais canceladas e mantidas as devolvidas, pois após a circulação por entender que essas notas fiscais em devolução, o contribuinte poderia solicitar uma devolução desses valores que foram cobrados em um processo ou em um outro processo, né? É esse o relatório. Ok, doutor Carlos Gondim. Eu pergunto aos conselheiros Caroline Brito de Lima, conselheira do processo de número 3005, a conselheira Lúcia de Fátima, conselheira relatora do processo 3006, e o conselheiro Micael Pinheiro, conselheiro relator do processo 3007, se existe alguma peculiaridade diferente nos autos de infração, nas autuações, nas peças processuais, no recurso, no resultado da perícia, além da numeração dos documentos e dos valores, existe mais alguma coisa que os conselheiros gostariam de acrescentar em relação aos outros processos? Ou os fatos são todos similares? O meu é similar. O meu também, similar. Ok. Só muda a numeração de nota fiscal, valores e os DAIs. Ok. Então, nos termos regimentais, eu passo a palavra aqui para o doutor André Carreiro. Doutora Lúcia, tem alguma diferença a ser ressaltada antes do doutor André se manifestar? Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhores conselheiros, senhores secretários. No meu processo, como resultado da diligência, foram excluídas do levantamento as notas canceladas, apenas as notas canceladas, porque as notas de devolução foram emitidas após o termo de intimação, e foi o parecerista opinou pela parcial procedência. Pronto. Exatamente. Ok, similar aos outros processos, né, doutora Lúcia? Obrigada. Eu passo a palavra agora para o procurador do Estado, doutor André Carreiro, para a sua manifestação. Boa tarde, doutor André. Boa tarde, obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara, senhoras secretárias, cumprimentar a todos. Como já foi anunciado pelos relatores, são 4 recursos do mesmo contribuinte contra as decisões de procedência dos autos de infração, cujos lançamentos são muito semelhantes. Na realidade, era um contribuinte que estava em regime especial de fiscalização e controle e sujeito, por conta desse regime especial, a uma apuração diferenciada e acompanhamento de suas operações, no caso diariamente deverá apurar e recolher o imposto devido às suas operações. E são 4 autos de infração referente a 4 dias consecutivos, referente ao dia 11, 12, 13 e 14 de julho de 2016, tendo sido objeto de lançamento tanto o ICMS substituição tributária, que seriam devidos nas operações referentes às notas fiscais de cada auto de infração, bem como o adicional do FECOP. O primeiro auto é do dia 11, né? Na sequência, segue cada auto, a ordem da pauta segue a sequência dos dias, e os valores vão divergir, mas acho que não é relevante a gente citar isso aqui no momento, né? Conforme informações complementares dos autos de infração, como já foi dito, a empresa autuada ela estava sob regime especial de fiscalização, submetendo-se a prazo especial e sumário para recolhimento do ICMS devido, devendo ser apurado e recolhido diariamente, como já foi informado, nos termos do artigo 96 da Lei 12.670/96. Referente a essa regime especial de fiscalização, era referente ao período de 11 de julho a 8 de outubro de 2016, conforme portaria do secretário da Fazenda, número 103 de 2016. Em todos os autos, o contribuinte foi devidamente intimado para recolher no prazo de 24 horas o tributo que ele estava sujeito a recolhimento diário por conta do referido regime, notificações em todos os autos realizadas no dia 14 de julho de 2016, tanto para que recolhesse o montante referente ao ICMS substituição tributária, quanto referente ao adicional FECOP, né, em relação a cada conjunto de notas fiscais emitidas naqueles dias, que se refere aos autos de infração. E em cada notificação foi encaminhado os respectivos DAIs, mas o contribuinte ele não efetivou o recolhimento desse ICMS substituição tributária, que era devido em razão do disposto no artigo 473, inciso 1 do decreto 24.569,
razão pela qual foi lançado o imposto devido e a penalidade respectiva, tendo sido ressaltada, inclusive, na autuação, que a conduta do contribuinte também caracterizaria crime contra a ordem tributária nos termos do artigo 2º da Lei 8.137/90. Interposto o recurso ordinário, né, a decisão de primeira instância, ela julgou total procedente o auto de infração, e o contribuinte interpôs um recurso ordinário, sendo que, ao subir esse recurso, a Célula de Assessoria Processual Tributária determinou o encaminhamento de todos os autos de infração à Célula de Perícias e Diligências para esclarecer as alegações trazidas no recurso do contribuinte. Ressalto que o seu recurso é bem distinto da impugnação. Na impugnação, ele trouxe diversos argumentos, até indaga ao presidente e aos conselheiros, já que o recurso ele abandonou toda a matéria de defesa, né? Acho que se aqui a gente vai discutir o que já foi objeto da impugnação, ou se a gente pode se limitar apenas ao que consta no recurso, né? Eu entendo que sim, que só o recurso, mas caso essas discussões sejam trazidas, eu irei manifestar posteriormente. Mas, de antemão, se ninguém se manifestar, eu também abdico dessas manifestações sobre as matérias trazidas na impugnação. E os recursos são bem objetivos. Na realidade, o que o contribuinte pede, que ele constata é que em todos os lançamentos, e aí ele faz o levantamento do quantitativo de notas fiscais de cada um deles, e informa que, dentre essas notas fiscais que está sendo cobrado o ICMS, substituição tributária e o adicional FECOP, existem notas fiscais que foram canceladas ou notas fiscais cujas operações foram objeto de devolução, né? E, diante dessa argumentação, foi encaminhado para a perícia, e o laudo pericial ele retornou, né, informando que os autuantes prestaram as explicações solicitadas pela assessoria acerca da forma do cálculo do imposto, que foi objeto de cada auto-infração, bem como apresentaram as relações de notas fiscais autorizadas e canceladas. E aí, realmente, os próprios autuantes reconheceram que foram computadas no lançamento notas fiscais canceladas, bem como que algumas dessas notas fiscais objeto de auto-infração foram referenciadas em outras notas fiscais de devolução de mercadorias emitidas pela própria empresa. Ressaltando, contudo, que essa devolução se deu após a intimação do contribuinte para recolher o imposto no regime especial de fiscalização. Apresentou ainda, conforme solicitado pela assessoria, o laudo pericial apresentou o levantamento do percentual de notas fiscais canceladas do mês autuado, comparando com os dos meses anteriores e posteriores. Quanto a esse ponto, não ficou muito claro qual era a intenção da assessoria. Me parece que talvez fosse verificar se o contribuinte estava tentando burlar de alguma forma o regime especial, mas pelos dados levantados pela perícia, não verifiquei nenhuma distorção. Na realidade, no período ele autuado, ele realizou um cancelamento até inferior do que aqueles realizados em momento anterior, quando não estava sob o regime especial de fiscalização. Mas em cada auto de infração, os laudos apuraram o quantitativo referente a notas fiscais canceladas, separado do quantitativo referente às notas fiscais referente a devoluções, e informou, ao final, o valor remanescente caso ambas situações fossem excluídas do lançamento. Pois bem, passando para o recurso, né? Como já foi dito, no recurso, o contribuinte traz um novo fundamento para a reforma da decisão de primeira instância, o qual é restrito ao argumento de que parte das notas eram canceladas ou devolvidas. E aí, nesse recurso, ele instrui o recurso dele com todas as notas fiscais canceladas, bem como com as notas fiscais que estão contempladas no auto de infração e aquelas por ele também emitidas, referenciando essas notas, demonstrando que a operação de circulação ela foi cancelada mediante a emissão da nota fiscal de entrada, né? Então, são situações distintas, mas para a tributação, na nossa compreensão, como veremos adiante, elas me parecem que se tratam da mesma situação. E conforme já foi dito, apurado pela Célula de Perícia e Diligências, foi confirmada a alegação do contribuinte, verificando que parte dos documentos fiscais contemplados no lançamento foram cancelados ou devolvidos, e, portanto, nesse sentido, demonstrando a não concretização da operação referente ao fato gerador presumido que ensejou a cobrança do ICMS de substituição tributária.
Assim, na nossa compreensão, não resta dúvida, assim como entendeu a manifestação da assessoria, acerca da exclusão dos lançamentos das operações objeto das notas fiscais canceladas. Até porque o cancelamento da nota fiscal, ele somente é possível de ser realizado no prazo de 24 horas e ainda condicionado que ainda não tenha havido a saída da mercadoria do estabelecimento. Isso nos termos do ajuste CINIF 7 de 2005, bem como no disposto nos artigos 1º da Instituição Normativa 58 de 2013, vigente à época dos fatos aqui apurados, a qual veda, inclusive, que se realize cancelamento em momento posterior, ainda que em caráter excepcional, quando o contribuinte estiver sob ação fiscal. Isso consta no artigo 4º. Então, para nós, não resta dúvida que realmente não se concretizou sequer a saída da mercadoria do estabelecimento, portanto, não havendo que se falar em cobrança de ICMS, substituição tributária e respectivo adicional FECOP em relação a essas notas fiscais canceladas. Contudo, nós divergimos do entendimento da assessoria, pois entendemos que o mesmo raciocínio se aplica às operações objeto de devolução posterior, mediante cancelamento da operação através da emissão da nota fiscal de entrada pela própria autuada, para a recomposição, portanto, do seu estoque, já que a mercadoria, de fato, nessa situação, chegou a sair do estabelecimento. Mas com o retorno em data posterior às 24 horas, mas verifiquei, são datas próximas, 2, 3 dias depois, realmente há o cancelamento dessa operação. Né? Apesar desse caso, como já foi dito, ter saído a mercadoria do seu estabelecimento, com o respectivo documento fiscal que foi incluído no lançamento, embora também, no caso, o recolhimento do imposto fosse compulsório no prazo previsto no regime especial de fiscalização e controle, no caso, diariamente, não se constata, no caso, e se comprova, na verdade, que isso não ocorreu, que é justamente o não recebimento dessa mercadoria pelo destinatário. Né? Portanto, me parece que não é correto o raciocínio acerca da necessidade do pagamento para uma eventual restituição posterior, que seria decorrente, no caso, não da realização do fato gerador pelo substituído tributário, né, por perda da mercadoria, por extravio, por furto, qualquer motivo, mas sim pela própria não realização da operação de circulação de mercadoria em razão do cancelamento do negócio jurídico, tendo em vista que ela não foi recebida e foi devolvida para o próprio substituto tributário, emitente do documento fiscal. E aí, para ele receber essa mercadoria, é correto, no nosso entendimento, procedimento de emissão da nota fiscal de entrada, né? E, inclusive, é uma orientação que é dada nessas situações, não especificamente em relação ao regime especial de fiscalização e controle, mas nessas situações de recusa do recebimento da mercadoria, né? A orientação ou devolução mediante a justificativa no próprio DANF, no seu verso, ou mediante a emissão da nota fiscal de entrada. Isso no regime normal de recolhimento, de apuração mensal no mês seguinte, quando isso se dá no mesmo período de referência, obviamente, está lançado o débito, mas com a entrada lança-se o respectivo crédito e a operação, na conta gráfica, ela é anulada, do ponto de vista financeiro e contábil. Mas aqui o caso me parece que é distinto. Né? Então, tratando-se de cobrança de ICMS no regime de substituição tributária, não recolhido pelo substituto no prazo especial que lhe era exigido, mas posteriormente tendo sido desfeita a operação de circulação de mercadoria, mediante a emissão da nota fiscal de entrada pelo próprio substituto tributário, não recebida pelo destinatário, não há, na nossa compreensão, como se exigir o imposto de fato gerador presumido que efetivamente não se concretizou, ainda que ele estivesse, repito, sujeito a um prazo diferenciado de recolhimento, que era um recolhimento diário. Como os senhores sabem, a cobrança do ICMS substituição tributária, ela se dá com base em fato gerador presumido. Isso está assegurado tanto na Constituição Federal, no seu parágrafo 7º, no artigo 150, como também na Lei Complementar 87/96, artigo 10, que tem um dispositivo correspondente na Lei 2.670, e especialmente no Decreto 24.569/97, no disposto no artigo 438, inciso 1, que é o referenciado pela assessoria. E nessas situações sempre fica assegurada a restituição do imposto no caso de não se realizar o fato gerador presumido, e na minha compreensão dos fatos aqui expostos, não, de fato, não, ficou muito claro que a circulação
da mercadoria ela não ocorreu, então não há nem se cogitar do fato gerador seguinte, né, que seria a venda para o consumidor final, já que o substituído sequer recebeu essa mercadoria. Né? Até ressalto também, apenas a título informativo, que atualmente o entendimento do STF em relação a essa matéria de substituição tributária, inclusive, ela foi alterada, né? Não há mais o que se falava muito no princípio da definitividade da substituição tributária, né? Uma vez cobrado o imposto com fato gerador presumido, só haveria restituição no caso de não concretização do fato gerador, e muito se discutia quando nas situações onde esse fato gerador se concretizava com base numa base de cálculo diversa. Isso foi objeto do julgamento do recurso extraordinário 593.849, no regime de repercussão geral, objeto da tese do tema 201, na qual afirmou-se no sentido de que até mesmo quando o fato gerador se realiza com base de cálculo diversa daquela presumida para a fixação da base de cálculo do imposto por substituição tributária, poderá ser pedida a restituição da diferença pelo contribuinte ou mesmo cobrado pelo fisco a diferença caso a base de cálculo seja superior. Isso, inclusive, foi objeto de recente alteração do nosso regulamento, lá no artigo 48, parágrafo 2º-A, inciso 2, né, alterado pelo decreto 34.296 de 2021, né, mas é só a título de informação, sequer não é o caso, porque aqui no caso, para nós, é muito claro que não ocorreu o fato gerador e, portanto, havendo a devolução da mercadoria confirmada pela nota fiscal de entrada com referência à nota de remessa que foi contemplada na autuação, para mim é bastante claro que também é indevida a cobrança nessa situação também dessas operações devolvidas. Então, com essa compreensão em relação a todos os autos de infração, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento dos recursos ordinários respectivos, mas para dar-lhes parcial provimento, reformando a decisão de primeira instância para parcial procedência nos montantes que foram apurados pelo laudo pericial, com a exclusão tanto das notas fiscais canceladas, quanto daquelas operações que foram anuladas mediante a emissão de nota fiscal de entrada em razão da devolução da mercadoria. E assim, ficaria um montante em relação ao primeiro auto de infração de imposto no valor de R$ 1.649,47, com a respectiva penalidade que já foi aplicada. O segundo auto de infração ficaria um lançamento no valor de R$ 969,79, também com a respectiva penalidade. No terceiro auto de infração ficaria um valor de R$ 1.198,13, mais a respectiva penalidade. Por fim, no quarto auto de infração, ficaria um valor de R$ 1.328,52, a ser acrescida a respectiva penalidade, tudo nos termos do que restou apurado pelo laudo pericial. Senhores conselheiros, senhora presidente, são as nossas considerações acerca dos presentes processos. Obrigado. Obrigada, doutor André. Bom, senhores, temos aí uma discussão a ser travada aqui acerca da retirada ou da inclusão, aceitação dos valores constantes no laudo pericial, incluir ou não incluir no levantamento essas notas fiscais canceladas, porque nós temos o parecer da assessoria tributária, que se manifestou aí para a exclusão das notas fiscais de cancelamento. Nós temos a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, que entende que tanto as notas fiscais que foram canceladas como as que foram devolvidas devem ser excluídas, porque não houve a ocorrência do fato gerador, não houve a circulação de mercadorias. E aí eu vou abrir as discussões para que vocês discutam sobre essa questão e a gente possa chegar a um entendimento acerca desses processos. Está aberta as discussões. Em relação aos fatos da defesa, vai ser discutido ou vamos... Nós vamos discutir os argumentos do recurso. Só do recurso, ordinário, isso. Conforme a Procuradoria consignou, o recurso, ele não reitera os argumentos da impugnação. Ele se manifesta exclusivamente sobre a retirada das notas fiscais que foram canceladas e que foram devolvidas. Então, é sobre isso que nós vamos traçar essas discussões agora, ok? Nós vamos nos manifestar sobre as razões do recurso. Doutora Caroline pediu a palavra. Boa tarde a todos, mais uma vez.
Eu queria só pontuar aqui uma questão em relação à exclusão das canceladas. Eu acredito que talvez seja unanimidade aqui. O ponto maior vai ser essa divergência em relação às notas fiscais de devolução. Eu queria evidenciar a questão de que a empresa estava submetida a um regime de fiscalização de controle fiscal. Ou seja, tem uma razão de ser esse regime de fiscalização. Ela surge para combater uma sonegação fiscal, é um fortalecimento da disciplina e de coibir que aquela empresa que vinha de forma reiterada tenha um certo controle diferenciado. Eu acredito que a forma como, assim, em respeito ao que o doutor procurador do Estado falou, assim, eu concordo com ele, mas eu observo que o regime aqui é distinto. Eu acho que caberia o entendimento de exclusão se a empresa estivesse em regime de recolhimento normal. Mas, por fato de estar sujeita à portaria de regime de controle, eu acredito que essa diferenciação faz com que as notas de devolução que foram emitidas somente depois, ou seja, ele tinha as 24 horas determinadas na portaria, ele não fez o recolhimento. Foi intimado e teve mais 24 horas e não descumpriu. Eu acho que a questão aqui é o descumprimento desse recolhimento que foi exigido pela portaria. Então, assim, a meu ver, o raciocínio tinha que ser distinto pelo fato de ela estar sobre esse regime especial. Ok, doutora Caroline. Na ordem aqui, doutor Carlos Gondim. Boa tarde a todos. Dando prosseguimento que a Caroline começou a falar aí, concordo até em parte com o que ela falou, mas apesar da empresa ela estar sob regime especial, em que é cobrado o imposto na saída, e em nome da economia processual, em que o contribuinte teria que entrar com um pedido de restituição da substituição tributária, eu acho que a gente poderia evitar até todos esses processos e excluir logo, como o procurador sugeriu, as notas fiscais canceladas e as notas fiscais em devolução. É isso. Ok, doutor Carlos Gondim. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Na ordem aqui, doutora Lúcia. Boa tarde a todos, reitero meus cumprimentos. Sim, corroboro o que disse a doutora Caroline com relação ao tratamento diferenciado. Conforme o artigo 96, o regime de especial ele tem regras que é a prática reiterada de descumprimento das obrigações tributárias, e assim, ele tem que ser tratado de forma diferenciada mesmo, porque é uma penalidade, é um tanto pesada, mas decorre de uma situação legal. Qual é a outra situação? A parte, qualquer juízo de valor sobre o regime especial de fiscalização, esse contribuinte hoje deve 70 milhões ao Estado do Ceará, com débitos que vêm desde 2013. Então, assim, está justificada a questão do regime, e eu entendo que está justificado a implantação do regime especial, a portaria, e pela ocorrência da prática reiterada de obrigação tributária, especialmente a principal. Então, eu corroboro as palavras da doutora Aline com relação a acatar o parecer da assessoria processual tributária, data vênia do doutor procurador do Estado. Mas, salvo engano, o doutor André se manifestou de acordo com o parecer, doutor André, eu me confundi? Não, presidente, o parecer, ele é no sentido de excluir apenas as canceladas. Na verdade, é de acordo com a apuração e exclusão da perícia. Da perícia. Ah, tá, desculpa, nos termos do laudo pericial, pela exclusão das notas devolvidas e das notas canceladas, ok. Na verdade, a perícia ela fez as duas opções, né? Deixou para o julgador escolher qual a melhor Isso. Forma. Senhores, mais alguma discussão? Perícia, realmente. Oi, doutora Caroline. Ele foi muito, assim, cuidadoso, né, na perícia,
e deixar a gente bem, bem ciente de como seria cada caminho a ser tomado. Né? Uhum. Senhores, já temos convicção? Já está maduro? Podemos iniciar nossa votação? Então, vamos aqui, vou fazer aqui a votação, processo por processo, apenas para a gente... auto de infração 2016, 15174, doutor Carlos Gondim, como vota? Está sem som, doutor Carlos. Desculpa. Reconheço o recurso ordinário, dou-lhe provimento pela parcial procedência, com a exclusão das notas fiscais de devolução e canceladas. Ok. Nos termos do entendimento da PGE, de acordo com o parecer, o laudo pericial. Ok. Laudo pericial. Procuradoria. Ok. Doutora Lúcia? Conheço o recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, mas me acosto à posição da assessoria processual tributária, no sentido da parcial procedência, mas excluindo do montante do cálculo apenas as notas canceladas. Primeiro voto divergente. Ok. Doutora Caroline? Eu acompanho o voto da doutora Lúcia, o primeiro voto divergente, eu me manifesto da mesma forma, igualmente. Doutor Hernani? Presidente, eu vi atentamente os argumentos e eu acompanho o voto do relator. Ok, acompanhando o voto do relator, de acordo aqui com o entendimento da PGE. Ok. Doutor Micael? Presidente... não, doutor Diego, me desculpa, doutor Micael. Doutor Diego? Eu acompanho o relator também, excelência. Ok. Doutor Micael? Presidente, eu acompanho a perícia e a procuradoria e o relator. Ok. Esse entendimento serve para todos os processos? Ok, então podemos dizer... Ok, estendendo o entendimento de cada um dos conselheiros para todos os processos. Então, por maioria de votos, processos de recurso de número 3004-2016, 3005-2016, 3006-2016 e 3007-2016, a terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por maioria de votos, resolve conhecer do recurso, dar parcial provimento e reformar a decisão de primeira instância de procedência para parcial procedência da autuação, excluindo do levantamento as notas fiscais canceladas e as notas fiscais devolvidas, adotando o laudo técnico, as informações do laudo técnico, levantamento feito pelo laudo técnico, de acordo com o voto do relator e manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. Essa é a decisão para os processos. Eu peço aqui, como a gente encerrou aqui praticamente a nossa ordem do dia de julgamento, e hoje é a última sessão do mês, nós precisamos fechar a nossa pauta, e aí eu vou pedir a vocês um intervalozinho de 10 minutinhos para que a Vládia e a gente possa fechar aqui a redação da nossa pauta. Em 10 minutos a gente retoma para a leitura e o encerramento da sessão. Ok? Ok. Então vamos aqui só um pouquinho.